Hoje, a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que são uma verdadeira aula sobre liderança, mas também sobre o fracasso. É sobre aquele momento em que a primeira grande tentativa de fazer o bem não dá só errado. Ela vira um desastre completo. Um teste de fogo para a resiliência de um líder, para a lealdade do seu povo e, no fim das contas, para o propósito de toda a missão. Essa pergunta é o coração da nossa conversa de hoje. Sabe aquela situação? Você entra em cena com as melhores intenções do mundo, querendo resolver um problema, querendo ajudar, mas a sua ação acaba tornando a vida das pessoas que você queria salvar ainda mais difícil, talvez até insuportável. É um dilema que qualquer pessoa que já tentou liderar alguma mudança conhece muito bem. E é exatamente isso que a gente vai ver acontecer aqui. Então, vamos preparar o cenário. De um lado, Moisés e Arão. Eles têm uma missão que, segundo eles, veio diretamente de Deus. Do outro lado, a figura mais poderosa daquela parte do mundo, o faraó do Egito. E eles não chegam para pedir um favor, para negociar. Não, eles chegam com uma ordem, uma exigência bem clara. Pensa só na audácia disso. Sério, 2 homens de um povo escravizado, entrando no palácio e falando na cara de um governante que era visto como um deus na terra, entregando uma ordem em nome de um deus que o faraó nem conhecia. A exigência é direta: deixe meu povo ir. Não tem por favor, não tem se puder. A confiança inicial deles é quase palpável, né? Dá pra sentir. E a resposta vem na mesma moeda, direta, reta e cortante. O faraó não só diz não, ele humilha a própria autoridade por trás do pedido. Quem é o Senhor? Essa pergunta é puro desprezo. Ele basicamente está dizendo: o poder aqui sou eu. Esse Senhor de vocês não significa nada para mim. E com isso, o conflito principal da história toda está estabelecido. É o poder do faraó contra um poder que ele se recusa a reconhecer. A porta foi batida na cara deles, e com força. Agora, a história poderia parar por aí, com um simples não. Mas é aqui que a coisa fica muito mais séria. O faraó não se contenta em rejeitar o pedido. Aquela ousadia de Moisés e Arão inspira nele uma ideia, uma estratégia calculada, fria e cruel. E o alvo não são os líderes. O alvo é o espírito do povo. Ele quer esmagar qualquer esperança, qualquer sonho de liberdade que eles pudessem ter. Olha só a lógica perversa do plano dele. A tarefa era fazer tijolos. Para isso, eles recebiam a palha, um material essencial. O que o faraó faz? Ele diz: a meta de produção de tijolos continua a mesma, mas a palha, agora vocês que se virem para achar. Isso é muito mais do que só trabalhar mais. É uma tarefa impossível, projetada para o fracasso. E essa frase resume perfeitamente a estratégia. Era uma armadilha. Ao criar uma tarefa impossível de ser cumprida, qualquer falha não seria vista como culpa da política injusta dele. Não, seria a prova de que o povo era preguiçoso, exatamente como ele os acusou. É uma armadilha psicológica e física. Ele garante que eles vão falhar e que a culpa vai recair sobre eles mesmos. O resultado disso foi imediato e foi brutal. O povo se espalha por todo o Egito, desesperado procurando palha em qualquer lugar. Isso já causa um desgaste enorme e, claro, as cotas impossíveis não são batidas. E aí a violência entra em cena. Mas olha o detalhe cruel. A punição, os espancamentos, recaem sobre os próprios supervisores israelitas, os capatazes que o faraó tinha colocado para gerenciar o seu próprio povo. Isso cria mais uma camada de conflito, agora dentro da própria comunidade. E é aqui que a dinâmica muda de um jeito bem trágico. O sofrimento aumentou, a pressão é insuportável e a raiva do povo precisa de um alvo. Mas atacar o faraó, o opressor poderoso e inalcançável, é impossível. Então para onde essa raiva se vira? Ela se vira contra as pessoas que trouxeram a esperança em primeiro lugar, Moisés e Arão. A promessa de libertação agora é vista como a causa de todo aquele sofrimento. Vamos acompanhar esse ciclo de acusações porque ele diz muito. Primeiro, os capatazes israelitas tentam o caminho diplomático. Vão direto ao faraó, imploram por misericórdia. O que eles recebem? Humilhação pública. O faraó os chama de preguiçosos na frente de todo mundo. Derrotados e humilhados, eles precisam culpar alguém. E aí, encontram o alvo perfeito, Moisés e Arão. A culpa é empurrada para baixo na cadeia de comando. Essa acusação é simplesmente devastadora. Pensa no peso disso. A missão que deveria trazer liberdade, na verdade, trouxe o ódio do rei. Na cabeça deles, Moisés não deu uma esperança. Ele deu ao faraó uma espada, uma desculpa para acabar com todos eles. A inversão é total. O prometido Salvador virou o vilão da história. É uma reviravolta dolorosa demais. Bom, e tudo isso nos leva ao clímax emocional da história.
Moisés foi rejeitado pelo faraó e agora é culpado pelo seu próprio povo. O foco então se vira totalmente para a crise pessoal, para a crise de fé de Moisés. A grande missão dele, logo no primeiro passo, não só falhou, ela desmoronou por completo e de forma espetacular. Essa oração é um grito de um líder quebrado. Ele não está questionando só a si mesmo, ele vai direto na fonte. Ele se vira para Deus e questiona o plano inteiro. Ele acusa Deus de estar maltratando o povo e, pior, de não ter feito absolutamente nada para ajudar. É um momento de uma honestidade brutal, de uma fé completamente abalada, é o desespero de um líder que chegou no fundo do poço. E é com essa pergunta que a gente encerra a nossa análise. A história, claro, continua. Mas este capítulo nos deixa com essa questão poderosíssima. Quando seu primeiro esforço de liderança não só falha, mas piora ativamente a vida de todo mundo, da onde vem a força para se levantar e tentar de novo? Esse é o teste definitivo de resiliência, de fé e da verdadeira natureza do que significa ser um líder.